Família sob ataque nos tempos do faraó. Como vai ficar a situação? Descubra hoje como o filho da mãe do coração trouxe salvação, trouxe libertação. Esse é o tema da nossa reflexão aqui na IBNU. Acompanhe, sintonize, multiplique para os seus amigos e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Seja você também um parceiro da IBNU e feliz Dia das Mães para todos. Shalom! Bom dia, boa tarde, boa noite, em sintonia com a IBNU, depois de adorarmos a Deus nessa data especial, quando o mundo todo está se lembrando do Dia das Mães. Nós vamos refletir sobre o que a Bíblia tem a dizer sobre esse tema que é tão importante, tão caro ao coração de todos nós. Sim, hoje nós vamos falar e refletir sobre o tema e o filho da mãe do coração trouxe salvação. Quando é que esse filho que tinha ali a sua mãe num papel tão especial fez tanta diferença na história da redenção, num momento especial de libertação na história da redenção? Por isso, convido você a acompanhar comigo aqui na IBNU o texto de Êxodo capítulo 2, versículo de 1 adiante. O que a Bíblia nos diz? Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Esse menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Que história interessante, que texto especial e surpreendente. A gente precisa aqui tentar entender um pouco mais o cenário daquilo que está acontecendo aqui. Vale a pena perceber que no capítulo 1 do livro de Êxodo é um capítulo assim tanto quanto dolorido, bastante marcado por uma intensa crise, porque, vamos nos lembrar, os israelitas estavam vivendo no Egito desde a época de José, de Jacó, e no início essa vivência, essa experiência hebraica no Egito foi muito boa, mas as coisas mudaram. Tivemos uma mudança, inclusive, de dinastia, mudança no trono do Egito, um novo faraó, e as coisas passaram a se tornarem um verdadeiro pesadelo. Os israelitas são escravizados por aquele faraó, eles passam por um momento muito difícil. E a pergunta é: o que a gente faz quando a gente vive numa época de uma crise tão difícil e tão acentuada? Qual é o caminho que Deus pode usar? É muito interessante ver que no momento dessa crise maior, nós vamos ver o caminho que Deus usa através da trajetória de uma mãe
E essa mãe aparece destacada aqui, é a famosa Joquebede, a mãe de Moisés. E aí a primeira coisa que a gente tem de destaque, que vale a pena, eu quero reforçar para você, é ver como o poder de uma mãe do coração e o impacto que ela tem, assim, nessa sua missão. O que aparece logo no início, quando a gente lê esse texto de de Êxodo capítulo 2, é como hoje, tantas vezes as pessoas dizem, olha, estamos num momento muito difícil, a humanidade enfrenta uma situação de crise assim, sem tamanho, sem limites, alguns até falam, nem sei se vale a pena ter família, não dá nem para ter filhos. Uma coisa foi a geração do meu avô, outra coisa é a geração dos meus pais, e hoje não sei, né? Então é impressionante que na época, vamos dizer assim, mais promissora, mais avançada tecnologicamente, onde as pessoas têm muito mais privilégios do que em épocas anteriores, como tanta gente parece ter mais medo do futuro e de encarar a realidade da vida. E nesse momento a gente pensa, imagina, se você está lá, nesse momento de crise acentuada, você na verdade está debaixo do momento de opressão terrível, a pergunta que se levanta é, como é que a gente lida com isso? Aqui você vê essa mãe que vai ser descrita no texto como a mãe que dói no seu coração, a situação difícil que ela vai ter com seu filho, ela enfrenta essa opressão. Ela não tem receio, a Joquebede vai enfrentar essa opressão do sistema na qual ela se encontra como escravizada. Observe que a gente às vezes pensa muito nisso, né? O que eu vou fazer da minha vida? Qual vai ser a minha posição, meu cenário? Muitas pessoas dizem, não, minha profissão é essa, eu faço isso, minha formação é tal, eu quero viver em tal lugar. Joquebede e o marido, que curiosamente não aparece nem o seu nome aqui, na verdade eles são tecnicamente escravos do faraó, do rei do Egito. E como tal, para a gente ver, né, e até vale a pena demais valorizar a questão da família, na verdade, a gente tem aí o fato de que os seus filhos, em última instância, são propriedade do faraó. Se você é escravo, nem você pertence a você mesmo. Imagine a situação de Joquebede e da sua família, do seu marido como um todo. Olhando para isso, a gente vai perceber, é interessante ver quem é essa mulher, qual é o seu perfil. A gente não tem, eu acho curioso porque a gente poderia esperar assim, não, mas espera aí, quem sabe ela era uma pessoa especial, vai ver que ela era filha do sacerdote, ou vai ver que ela era filha de uma pessoa de importância. Sim, a gente vê que ela está ligada, né, aí a essa conexão com a tribo de Levi, né, que está muito clara, mas o importante é que o nome Joquebede, né, começa com o início que tem a ver com o tetragramaton, o nome sagrado de Deus, Yud, Rei, Vav, Rei, e o sentido do seu nome é que o Senhor, o Eterno, né, o Adonai, é glorioso, ele é glória, né, e o marido pertence à mesma família. E ela então aparece como essa mãe do coração que vai enfrentar esse momento de crise. E na descrição bíblica, digamos assim, para a gente entender bem, ela não tem nada que a coloque como uma pessoa diferenciada ou especial. Isso é muito interessante porque a gente pensa, né, talvez uma das crises mais fortes da nossa sociedade, né, sociedade onde a gente valoriza as pessoas pela sua performance, pelo o lugar que ocupam, pelo seu destaque, porque de alguma maneira elas são consideradas assim, vencedoras, né? A gente tem toda essa cabeça de que, como se diz em inglês, eu não posso ser um loser, né? Se eu for uma pessoa comum. E é interessante como a Bíblia ela mostra coisas curiosas, que pessoas que vão marcar a história e vão fazer diferença segundo Deus, elas são pessoas que têm um outro tipo de protagonismo, que não estão
ligadas assim a esse tipo de expectativa que geralmente a nossa sociedade costuma construir de um lado e tem muitas vezes uma postura de reação e de oposição quase que traumática a isso do outro lado. É impressionante ver como uma mulher comum do ambiente israelita antigo, num cenário difícil, numa situação de opressão, numa situação de escravidão, recebe aqui o destaque da construção da história dos tempos bíblicos. E olhando mais para o texto com mais atenção, a gente vai ver o que acontece com Joquebede na sua trajetória. Veja só, em Êxodo 6, verso 20, a Bíblia diz, e trazendo mais detalhes sobre ela, Amrão tomou por mulher sua tia Joquebede, mesmo que no começo não apareça, né, ali o nome, aqui aparece o nome do esposo, né, do pai de Moisés, e ela deu à luz a Arão e Moisés. Amrão viveu 137 anos. E mais na frente, no livro de Números, a gente lê que o nome da mulher de Amrão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz a Arão, Moisés e Miriam, a irmã deles. O que é interessante? A gente está acostumado a pensar na ideia de quando você fala na Bíblia, fala no tempo antigo, né, naquilo que a gente descreve geralmente como uma sociedade patriarcal, parece de fato que a Bíblia é um texto que apenas repete o mundo antigo. Curiosamente, quando você lê a história dessa grande libertação que Deus vai fazer aqui, é muito interessante que Joquebede, a mãe que está aqui, essa mãe do coração que vai dar a luz a esse filho que vai marcar a história, ela é protagonista aqui. Veja que não há nenhuma referência direta ao marido. É curioso, inclusive, quando você lê Êxodo capítulo 2, né, a Bíblia não tem qualquer ideia de que homens e mulheres sejam concorrentes ou devam estar em oposição, qualquer elemento que marque uma espécie de exclusivismo, né, de homens ou de mulheres, não tem sintonia com o ensino geral da Bíblia. A gente, em vez de ver esse tipo de coisa, alguns textos mostram um certo protagonismo masculino, outros textos complementam isso com um protagonismo feminino. E aqui é interessante que nessa história você vai ver o destaque, né, para a mãe de Moisés, para a irmã de Moisés e para a filha do faraó. Ou seja, é o texto do Pentateuco, da lei judaica antiga, mostrando uma ação divina extraordinária por meio de um protagonismo feminino que até certo ponto parece silencioso, mas que fala de modo bem alto. E é interessante porque a gente vai ver que ela vai ter que enfrentar essa oposição do maior império do mundo, que é o Egito, enfrentar o faraó e resistir a tudo isso. O que é interessante é que eu esperaria outra coisa. O que a gente poderia esperar? A gente poderia esperar que a mãe, né, que está lá esperando o nenê, que tem coragem de ter filho no momento em que ninguém teria, e que vai mostrar para a gente como a resistência principal daquilo que envolve o mal tem a ver com a família, a gente esperaria que na hora que a batalha fosse começar, o que você imaginaria? Bom, então agora a mulher vai descansar, a mulher vai ser protegida, vai ser igual aqueles filmes históricos, né, que entra lá o herói, o mocinho e vai salvar, né? Mas isso não acontece. Não surge o marido de Joquebede para salvá-la. Não surge uma figura. Não, ela vai ter a sua postura de enfrentamento. Então ela vai resistir à opressão, à maldade, à escravidão, ao sistema mau, em função da sua relação diferenciada com Deus. E o que ela faz? No momento que a gente poderia dizer, mas que doideira, isso é hora de fazer isso. Já pensou numa pessoa, né, ter coragem de ter filhos no meio da Segunda Guerra,
ter coragem de ter filho num momento assim de invasão militar do seu país, ter coragem de ter filhos assim no momento em que você tem, vamos dizer, uma pandemia ou uma situação qualquer totalmente assim desestabilizadora. Pois é, Joquebede tem coragem de ter filho. Ela enfrenta o indivíduo que é o rei mais poderoso do mundo e que inclusive se considera uma divindade. Ela desobedece ao faraó e ela faz isso de uma maneira tão curiosa e significativa que ela vai e esconde o filho que é o filho do coração. Esse filho dessa mãe, que é essa mãe do coração, ela faz de tudo como uma mãe de verdade, uma mãe que tem esses valores assim, daquela coisa profunda da maternidade, se volta para lidar com esse filho nesse momento tão impressionante. E aí, olha só que coisa, é fascinante o que lemos na Escritura. A história de Joquebede, o protagonismo dessa mãe tão diferenciada, ela é tão significativa que a gente vai ler lá em Hebreus capítulo 11 e nós lemos o seguinte: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Então você imagina, tenta viajar comigo no tempo e no espaço e a gente tentar assim entender o que acontece nessa história. Você imagina, né? Você está no Egito Antigo, com o poder do faraó, com todos os seus servos, os seus subordinados, digamos assim, a polícia do império, aqueles que estão numa postura, primeiro num ambiente em que a gente não tem assim leis de direitos humanos para proteger ninguém. Depois você tem um povo escravizado, você pode fazer com esse pessoal o que você bem quiser. E qualquer situação, até mesmo que venha trazer qualquer possibilidade de denúncia, imagina o que é esconder um nenê, né, por 3 meses. Nenê chora de noite, nenê tem dor, nenê tem tudo quanto é situação. Imagina, eu fico pensando, Joquebede inclusive escondendo a própria gravidez. Imagina o que teriam sido os primeiros meses com possível situação de enjoo, o que seriam os meses finais com a barriga crescida, o ventre destacado. E aí, se alguém ficou sabendo, será que alguém comentou? A Bíblia vai dizer que naquilo que aparece como o destaque, né? Porque as pessoas imaginavam, puxa, lá nos tempos antigos, Deus abençoava a pessoa porque eles eram obedientes aos mandamentos. Quer dizer, antes de existir mandamentos específicos de Deus, dados inclusive na aliança que Deus faz com Moisés e com o povo de Israel, nós vamos ver esse princípio da fé, dessa confiança, dessa dependência de Deus. Um dos destaques é a mãe com o seu filho do coração nessa expressão de fé que trouxe salvação e libertação. Prosseguindo, nós vamos ver como é que é essa atitude dessa mãe, que a gente pode imaginar, a mãe do coração, ela age com o coração, né? É pura emoção, é puro sentimento, é adrenalina, não tem assim, né, uma coisa mais assim, ligada à razão e o bom senso. Será que é isso mesmo? Será que foi assim que foi feito ou isso é conversa do preconceito? Olha que coisa interessante. Nós vamos ver que ela vai agir aí com muita fé e com muita sabedoria, ou seja, é uma mãe que age com bastante estratégia. Ela sabe que Deus tem planos para Moisés. Ninguém faz uma coisa sem uma perspectiva de esperança em vista. Ninguém faz algo assim sem qualquer visão do futuro, especialmente uma mãe. Ela pensa, como é que vai ser meu filho? Está preocupado com os filhos e a filha, o que vai ser do futuro. Claro que isso faz parte daquilo que é essencial. Então ela que tem coragem de enfrentar o faraó, porque sabe quem de fato tem poder e quem tem o domínio da situação, ela, por causa da sua fé, ela tem essa expectativa.
E aí o que ela vai fazer? É curioso, né? Salvará o seu filho com bastante estratégia e olha que eu acho interessante, criatividade. Eu não sei se você já experimentou isso. Quando a gente está assim, bem motivado, quando você está com tudo assim, né, favorecendo, né, você fica alegre, você fica criativo, mas quando surge um cenário difícil, é complicado ser criativo, né? Imagina, eu conheço gente, por exemplo, que vai falar em público, né? E a pessoa até fala bem, a pessoa é inteligente e capaz, mas quando vê aquele mundaréu de gente lá, e a pessoa vê alguém olhando e sente alguma, vamos dizer, olhada mais crítica, a pessoa já dá aquela tremida, já viu aquela história, deu um branco na hora, não consegui falar nada? Então, veja só, eu fico me perguntando como é que Joquebede teve o senso, a criatividade, a capacidade de, numa hora dessa, pensar, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um cestinho aqui, eu vou, né, trabalhar aqui direitinho, colocando betume, picho, vou vedar direitinho e eu vou colocar o menino no rio, porque aí eu consigo escondê-lo, eu vou dar uma oportunidade para ele. Quer dizer, é muita coisa bem pensada, porque se fosse uma coisa no desespero, ela teria feito um negócio sem pensar nas consequências de tudo, mas ela prepara tudo isso de uma maneira muito especial. E a gente vê que a sua estratégia tão valiosa mostra para a gente que não é sábio, não é correto, não é adequado pensar que a gente só está em sintonia com Deus imaginando uma intervenção sobrenatural. E aqui é muito importante observar isso, porque muitas pessoas se confundem na vida, achando que toda e qualquer situação de crise, a única expectativa que nós temos é que Deus vai interferir diretamente do céu, por meio de um anjo, por meio de uma manifestação milagrosa sem precedentes para nos livrar de toda e qualquer dificuldade. É verdade que em muitos momentos da história da redenção Deus fez isso e a Bíblia mostra isso com clareza. Mas também é verdade que Deus não livrou os seus filhos e filhas de enfrentarem desafios, provações, tentações, situações assim até que a gente pode chamar de situação limite, em que eles foram testados a reagir de acordo com aquilo que eles tinham aprendido sobre Deus. E eu fico imaginando, Joquebede podia dar aquela desesperada religiosa, falar, Deus, ó, o Senhor que me deu, o Senhor cuide, sabe de uma coisa, eu vou fugir e o Senhor cuide do menino porque o Senhor tem poder, o anjo do céu que o carregue. Não, ela age com estratégia, criatividade, de uma maneira especial, mostrando para a gente o que é bom senso aliado com fé dessa mãe que é a mãe do coração que vai nos mostrar aí o caminho que deu a grande formação do filho que marca a história bíblica como ninguém na sua grande trajetória de libertação e salvação. E aí a gente olha para o texto e aí a gente agora tem que olhar para nós. O que a gente presta atenção na nossa vida, né? Eu tenho tanta gente que a gente vai conversar um pouquinho sobre a vida e fala, Sayão, rapaz, você viu quanto é que está o preço de um apartamento? Nossa, você viu como é que está a previsão de inflação? Você viu o cenário político-econômico no Brasil? Você viu o cenário político-econômico no exterior? Você viu as últimas discussões aí sobre a escatologia? Ou seja, é tanta previsão de tempestade que a pessoa nem consegue prestar atenção à palavra da verdade. E aí a gente vê que onde é que está a grande riqueza que Deus nos dá? A gente imagina, né? Eu estou cansado de ver pessoas achando que a riqueza maior que a pessoa tem é a sua estabilidade econômica, é a sua formação, é a sua posição. De fato, né? É chegar mais perto do faraó possível. É isso que muita gente imagina. O texto bíblico vai mostrar que o reino e o poder do faraó tem fôlego curto. Não irá muito longe. E para mostrar como é que funciona esse caminho especial
da ação de Deus é um caminho que mostra atenção a coisas pequenas. Uma mulher do povo de Israel, essa mulher dessa comunidade hebraica, escrava no Egito, cuja atenção significativa está no filho que Deus lhe deu. E por isso toda mãe, e aí todo pai, precisa dar atenção e perceber, né, que a gente não sabe que filho que Deus deu para a gente. Ou filho, ou neto, ou descendente, ou pessoa que às vezes pode ser até um filho espiritual, às vezes pode ser, né? A gente não sabe como as coisas pequenas debaixo da mão, da ação de Deus, vão se transformar em elementos poderosos na construção da história da fé, da história da redenção. Portanto, como nós podemos ver aqui no livro de Êxodo, o destaque para aquilo que é, podemos dizer, a história bíblica mais significativa e importante do Antigo Testamento, que aliás vai ser base também para aquilo que vamos encontrar no Novo Testamento. Vamos ver que Jesus, por exemplo, vai ser chamado de a nossa Páscoa, ele é o profeta semelhante a Moisés. Nós vamos ver que é um desdobramento a partir da grande história de libertação e salvação do povo de Israel do Egito na narrativa da grande redenção e da salvação que temos em Cristo Jesus. Quer dizer, todo esse cenário se constrói a partir da história de uma mãe. Nós vemos o destaque para esse filho, que é o filho exatamente da mãe, do coração que traz toda essa história de redenção e salvação. Quer dizer, a Bíblia nos ensina a prestar atenção naquilo que realmente tem mais importância e mais valor. Por que isso é tão significativo para nós? Porque, especialmente hoje, e até mesmo nas famílias de orientação cristã, a gente valoriza demais, né? Olha, eu quero ver a formação do meu filho para ele ser um profissional excelente e, vamos assim, poder se dar bem na vida, né? A gente valoriza muito aspectos que envolvem saúde, educação, formação, né? E, às vezes, não presta atenção em elementos mais essenciais e fundamentais, né? Que surge daquilo que Deus constrói na vida das pessoas quando Ele atua nessa grande e bela história de redenção. Então é muito interessante observar que se nós temos a Joquebede, a filha do faraó, com destaque na história, né, que vai salvar Moisés, o curioso que nessa bela história familiar nós temos o destaque para Miriam, que é exatamente a irmã de Moisés. E na história de Miriam a gente vê a maravilha do relacionamento de Joquebede com a sua filhinha. Ou seja, essa mãe do coração já tinha se mostrado capaz de a ser aprovada como mãe, porque você vê, né? Imagina, ela está falando com a Miriam para fazer um negócio muito arriscado, né? E a Miriam podia ser uma, digamos assim, uma pré-adolescente ou adolescente, vamos dizer, meio revoltada, desobediente, mas não, ela é obediente, é corajosa, quer dizer, como será que ela aprendeu a ser corajosa? Ela viu o exemplo da mãe, né, que teve coragem diante de uma situação do faraó. Para alguém ter filhos num momento como esse, a Joquebede não podia ser uma pessoa, né, que fosse entregue aos seus sentimentos de temor e falta de coragem diante da vida. Ela foi obediente e corajosa, ela agiu totalmente em sintonia com a sua mãe, né? Poderia a história ser diferente, então Joquebede foi lá e falou com Miriam, meio com medo da situação, então resolveu fazer outra coisa, mas não, e ela tem o quê? Sucesso na sua empreitada. É impressionante, né? A sintonia, a parceria, que é um conselho para todas as famílias que precisam ter mútuo entendimento para que sejam canais de bênção da parte de Deus neste mundo.
E continuando na história bíblica, é interessante porque a gente pensa assim, como é que funciona a realidade da vida? E é um negócio difícil de conversar, porque a gente sabe que a vida é difícil. A maior parte das famílias luta para a sobrevivência, com exceção de pouca gente, digamos assim, que tem uma situação de tranquilidade socioeconômica maior, que pode fazer o que quer, quando quer. Mesmo assim, essas pessoas têm que administrar aquilo que têm e acabam tendo uma vida muito difícil também. A pergunta é como é que essa relação de dedicação com os filhos, como é que isso funciona, né? Como é que isso faz diferença? E eu sinto muitas vezes algumas mulheres até se sentindo culpadas, não, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho uma profissão, eu tenho uma situação difícil, umas trabalham integralmente, outras trabalham parcialmente, outras conseguem conjugar, hoje tem até a chance de conseguir trabalhar de casa, ou seja, mas nesse processo às vezes existe muita tensão, muito estresse, muita preocupação e até mesmo de maneira não muito saudável. É interessante observar, a gente pergunta, como pode, né, uma pessoa que é uma mãe tão mãe do coração, que decide ter filho no momento da maior opressão e que se desgasta, né, para fazer de tudo para conseguir ter esse filho, como é que esse negócio se dá? Veja que Joquebede age com uma consciência que muitas vezes a gente não tem, né? Que os filhos que são nossos filhos não são nossos filhos para sempre. Eles têm um tempo para estar com a gente e receber a nossa orientação, influência, interação, afeto, carinho, e eles vão ter um caminho de independência, de formação da sua própria vida. É muito interessante que Joquebede foi uma mãe de pouco tempo. Mais do que a quantidade de tempo, mais do que simplesmente estar com a pessoa o tempo todo, faz toda a diferença a qualidade de contato que a gente tem com os próprios filhos. Porque a gente vai ver que Moisés, ele é obrigado a ir embora, ele vai ser criado no palácio do faraó. Ele vai embora de casa provavelmente aí por volta no máximo aos 5 anos, porque a Miriam fez toda a estratégia lá, falou com a filha do faraó. Eu conheço uma hebreia que pode amamentar a criança, então a mãe foi criada, foi contratada como ama de leite, né? E ela mas agora Moisés vai embora. Eu fico pensando, né? A cabeça de Joquebede falando, puxa, daqui 1 ano ele vai, ou daqui 6 meses, daqui 3 meses. Olha só, o tempo que ela teve com o filho tinha que ser um tempo de qualidade. Amor e dedicação bem acolhidos aí no coração são para sempre. As coisas essenciais, as memórias afetivas, positivas, que marcam a história, aí nós temos uma responsabilidade, né, que envolve os pais de construírem isso e os filhos de agirem na sua vida, a selecionarem os caminhos do coração em função desses elementos que marcam a história. Eu acho tão interessante porque Moisés foi amamentado e quando criancinha estava lá digamos assim, no casebre, na casinha da sua família, com destaque para a sua mãe. Depois, o homem vai viver no palácio do faraó, né? O homem vai ter todo o requinte possível, ele vai viver no luxo máximo. O luxo do Egito é de cair o queixo até hoje. Só para você ter uma ideia, só a máscara mortuária do Tutancâmon, que morreu aí com antes de 20 anos de idade, a máscara que a gente conhece aí das fotos do museu, ela é feita de 19 quilos de ouro maciço. Só para você ter uma ideia o que é um faraó. Imagina, Moisés, nesse cenário todo, ele nunca perdeu a relação, a conexão, a sintonia com aquilo que foi marcado, né, na sua vida pelo papel da sua mãe. Por isso, a gente precisa pensar muito, né, no tipo de influência que a gente constrói
na vida dos nossos filhos e de quem está próximo de nós, a herança. Porque muitas vezes a herança dos pais para os filhos são propriedades, são recursos, são uma empresa, são um curso, são uma formação, são uma série de elementos. Quando a gente presta atenção e entende no que está por trás da missão de pai, na missão de mãe, a gente vai ver que a coisa tem um nível de profundidade maior. Então, os frutos bem semeados e bem recebidos nessa terra do coração virão. Caráter, qual é a influência do nosso caráter na formação dos filhos e dos que vivem com a gente? A relação de identidade, quem nós somos, quer dizer, pode vir o Egito todo para a história de Moisés, que ele jamais se esqueceu de quem ele era e que ele era hebreu, que conhecia o Deus único. Espiritualidade, a nossa relação com Deus, como é que a gente pensa, sente, reage, crê, no fundo, acaba sendo uma referência para os nossos filhos. E a gente sabe, existem filhos na Bíblia que seguiram a trajetória espiritual dos seus pais. Outros filhos não seguiram. Não é assim que todo pai afastado da fé necessariamente tem filhos afastados, ou todo pai e mãe fiel e que buscam a Deus sempre terão resultados positivos. Não é, porque o ser humano sempre toma suas decisões, mas o impacto, a influência, a herança permanece. A missão, ou seja, a coragem, a fé que nós estamos vendo, eu acho tão legal Hebreus por causa disso, porque se a gente fosse pensar na história do ponto de vista nosso, Hebreus ia mostrar o quê? Só Moisés na fita. Só o destaque para o grande líder libertador. Você já não viu isso? Você vê uma pessoa que tem destaque na história, foi um grande inventor, foi uma grande professora, foi uma grande atleta, foi um grande artista, e aí você pergunta, mas espera aí, quem foram os pais desse indivíduo? Ouvi falar do Albert Einstein. E quem foram os pais dele? Quem foi a mãe dele? Quem foi o pai ou a mãe do Johann Sebastian Bach? Quem foi o pai e a mãe de Marie Curie? A gente nunca sabe, porque ninguém está nem aí para o pai e para a mãe. Você vê o indivíduo a partir da sua performance, do seu cargo, da sua posição. Olha que coisa especial, a Bíblia mostra que o sucesso segundo Deus recebe a atenção diferenciada da importância da formação espiritual, emocional, aquilo que foi construído no coração. Então é muito interessante ver como a missão que começa nessa mãe do coração prossegue pelo seu filho, que vai fazer a grande libertação. E a grande verdade pode até demorar, mas tudo que for semeado de verdade, mais cedo ou mais tarde, frutificará. Eu tenho visto pessoas lá na frente na sua vida, às vezes com 40 anos, com 50 anos, com 60 anos, dizendo, olha, uma coisa, eu fiz isso, mas uma coisa que eu aprendi com minha mãe, uma coisa que eu aprendi com meu pai, uma coisa que eu aprendi com alguém que cumpriu esse papel de alguma maneira na minha vida, se tornou importante, inesquecível e construiu a minha jornada. E a gente termina então lembrando o texto especial de Atos capítulo 7, que eu quero ler com atenção para que a gente seja especialmente abençoado neste Dia das Mães. Atos 7, verso 20. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Destaque na palavra de Estevão, falando da história de Israel e falando de Moisés, o filho
dessa mãe do coração que fez toda a diferença na história da redenção. E a gente então fecha a nossa reflexão lembrando dessa mãe do coração, desse filho, dessa história de salvação. E que tipo de mãe é essa? Nesse Dia das Mães, a gente tem uma palavra especial para a família, para os pais, para os filhos e particularmente para as mães. Louvado seja Deus pela ação, pelo ministério de tantas mães através da história nos lugares mais diferentes desse mundo, que a gente pode dizer que essa mãe em sintonia com Deus, ela não se conforma com o sistema, não importa, ela tem uma coragem de enfrentamento diferenciada. Ela mostra que a sua espiritualidade está em sintonia com Deus. Se Miriam não tivesse essa perspectiva, se Joquebede e até mesmo Miriam, sua filha, não tivesse essa perspectiva, a história nunca teria acontecido, nunca teríamos o Moisés. Ela assume o seu papel, diferentemente de muita gente que imagina que na Bíblia, né, nós temos um protagonismo para um grupo peculiar de pessoas, de anciãos que eram líderes no mundo absolutamente masculino. Não, ela não é sombra, ela assume o seu papel e ela faz diferença. Ela enfrenta a crise, a pior crise, com o quê? Com fé. Não com um discurso derrotista, não com uma atitude depressiva, não com uma antecipação de coisa negativa, não, ela enfrenta. Sua ação é uma ação com criatividade e atitude. Surgiu uma situação difícil, ela se posiciona, vai atrás, procura e age. Ela sabe que a sua missão é preciosa, ela tem consciência de que, na verdade, a sua missão muda o mundo. Deus abençoe todos aqueles que foram e têm sido usados na história da redenção para a glória de Deus. Deus abençoe essas pessoas, porque quando você vai ver essa história da salvação, essa história da redenção, você vai descobrir que por trás desse filho que recebe esse destaque com atenção, sempre a gente encontra uma mãe do coração. E Deus abençoe as mães e as famílias nesse dia. Amém.